Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Na aula de hoje, nós daremos continuidade com a nossa lista de exercícios da aula anterior. Na letra H, nós temos, abre parênteses, menos 0,3 elevado à quarta. Observem comigo que nós temos uma base. Quem que é a nossa base? A nossa base é o menos 3. E o que o número 4 ele significa? O número 4, ele é para gente o expoente. E o que o expoente ele representa? O expoente ele mostra para nós a quantidade de vezes que nós temos que multiplicar a nossa base. Então, como que ficaria isso aqui? Ficaria assim, ó. Na aula anterior, eu comentei com vocês que sempre quando vocês estiverem trabalhando com uma base negativa elevada a um expoente par, o resultado sempre ficará positivo. E sempre quando vocês estiverem trabalhando com uma base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado sempre ficará negativo. Então, nós temos que fazer quanto que é 0,3 vezes 0,3. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0 e 0. Agora, basta nós somarmos. Reparem comigo que nós estamos trabalhando com uma multiplicação de números decimais. E como que nós resolvemos agora? Basta nós analisarmos a quantidade de casas que nós temos após a vírgula. Então, aqui, ó, nós temos uma casa após a vírgula e aqui embaixo nós temos uma casa após a vírgula. No total, nós temos duas casas após a vírgula. Então, basta nós andarmos duas casas e colocarmos a vírgula. Então, ó, uma, duas. Então, a nossa vírgula vai vir aqui. Então, agora, o que nós temos que fazer? Nós devemos pegar esse resultado que nós encontramos e multiplicarmos novamente por 0,3. Então, ó, 0,09 vezes 0,3. Então, ó, 3 vezes 9, 27. 3 vezes 0, 0. Com 2 que subiu, 2. 3 vezes 0, 0. E agora, é só nós somarmos. 7 mais 2, 0 e 0. Novamente, agora o que nós temos que fazer? Contar a quantidade de casas que nós temos após a vírgula. Aqui em cima, nós temos quantos números após a vírgula? Nós temos 2 números. E aqui embaixo, nós temos quantos números após a vírgula? Um número. Então, agora basta nós fazermos essa soma. 2 mais 1, 3. Então, ao total, nós temos que andar 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3. A nossa vírgula vem aqui. E agora, por último, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar esse resultado que nós encontramos e multiplicarmos por 0,3. Mas por que multiplicar de novo, Elisama, por 0,3? Porque nós estamos trabalhando com 0,3 elevado à quarta, ou seja, nós temos que multiplicar o 0,3 4 vezes. Então, aqui nós multiplicamos 1, 2, 3. Então, falta a última vez. Então, vai ficar assim, ó, 0,027 vezes 0,3. Então, vamos lá. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. 3 vezes 0, 0 e 0. Agora, basta nós colocarmos a quantidade de 0 aqui embaixo, né? Então, 1, 2, 3, 4. Colocar 4, 0. E agora, nós somamos 8, 0, 0, 0. E agora, o que nós temos que fazer? Novamente, nós temos que analisar a quantidade de casas que nós temos após a vírgula. Aqui em cima, ó, quantos números nós temos após a vírgula? 3 números. E aqui embaixo, quantos números nós temos? 1. Então, agora nós fazemos essa soma. 3 mais 1, 4. Então, ao total, nós temos que andar 4 casas. Sempre da direita para a esquerda, tá bom? Então, como que vai ficar? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Então, vamos colocar o nosso resultado aqui, ó. O resultado que nós encontramos foi esse aqui, ó. 0,0081. Então, vai ficar 0,0081. Lembrando que é positivo. E por que é positivo? Porque aqui, ó, nós estamos trabalhando com uma base negativa elevada a um expoente par. Tudo bem? E agora, novamente, ó, reparem comigo que nós temos uma base negativa. Por que a base é negativa? Porque quem que é a nossa base aqui, primeiro de tudo? É menos 3,5. Então, a nossa base é negativa. E o expoente é par, é o número 2. Então, nós já sabemos que o resultado vai ficar positivo. E como que fica isso aqui, armando a continha? Vai ficar assim, ó, menos 3.000, que multiplica menos 3,5. E agora, como que nós resolvemos isso? Menos com menos, mais. Reparem comigo que nós estamos trabalhando, ó, com uma multiplicação entre duas frações.
E como que nós resolvemos uma multiplicação com duas frações? Basta nós multiplicarmos o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então, vamos lá. Ó. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, o nosso resultado é 9 sobre 4. Tem como nós simplificarmos essa expressão? Não tem. E por que que não tem? Porque não tem nenhum número que dá para nós dividirmos ao mesmo tempo, tanto o numerador quanto o denominador. Então, o nosso resultado é esse aqui, ó, 9 sobre 4. E agora, nós temos assim, ó, menos 3 quartos elevado ao cubo. Mais uma vez, nós temos uma base negativa, só que reparem comigo que agora, ó, o nosso expoente é ímpar. Então, nós sabemos que o resultado vai ficar negativo. Então, como que vai ficar? Assim, ó. Então, nós já sabemos que o resultado é negativo, porque a base é negativa elevado a um expoente ímpar. Mas se caso você não lembrar disso, basta vocês fazerem a regrinha dos sinais. Ó, menos com menos, mais com menos, dá menos, tá bom? E mais uma vez, o que nós temos? Uma multiplicação entre frações. Então, basta nós multiplicarmos numerador com numerador e o denominador com denominador. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Sobre 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é 64. Vamos armar aqui essa continha, ó, se caso você tem dúvida. Ó, 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, dá 64. Tem como nós simplificarmos essa expressão? Não tem. Ela é uma fração irredutível. E agora? Nós temos assim, ó, 1,9 elevado ao quadrado. Então, basta nós armarmos essa continha aqui no cantinho. Vamos lá. 1,9 vezes 1,9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 1, 9. 9 mais 8, 17. Agora, nós colocamos o sinalzinho de mais aqui. E agora, nós temos que multiplicar o 1. Então, 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. E agora, basta nós somarmos. 1, 9 mais 7, 16. Agora, 1 mais 1 dá 3. E agora, o resultado é isso aqui? Não. E por que que não? Porque nós estamos trabalhando com uma multiplicação com números decimais. E depois que nós efetuamos as multiplicações, nós temos que colocar a vírgula. E como que nós colocamos a vírgula? Basta nós analisarmos a quantidade de números que nós temos após a vírgula. Analisando a primeira linha aqui, ó. Quantos números nós temos após a vírgula? Um número. E aqui embaixo, quantos números nós temos após a vírgula? Um número também. Então, basta nós efetuarmos uma adição desses dois. 1 mais 1, 2. Ao total, nós temos que andar duas casas da direita para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2. Então, a vírgula vai vir aqui. 3,61. Então, o nosso resultado é 3,61. E agora, pessoal, reparem comigo que nós temos uma base, só que agora não é a nossa base que é negativa, é o nosso expoente. E o que nós temos que fazer quando o expoente é negativo? Muito simples. Ó, vamos aqui para o nosso rascunho. Ó, eu coloquei um exemplo aqui pra gente. Quem que é a nossa base nesse caso? A nossa base é o número 4. E o nosso expoente? O expoente é negativo, é o menos 2. E o que nós temos que fazer quando nós temos uma base elevada a um expoente negativo? Basta vocês inverterem a base. Mas como assim, Elisama? Como inverter a base se eu tenho apenas o número 4? Muito simples. Vocês concordam comigo que todo número ele pode ser escrito dividido por 1? Por exemplo, o número 8. Como que nós podemos escrever o número 8? O número 8 nós podemos escrever como 8 dividido por 1. Por que 8 dividido para 1? Porque 8 dividido para 1 é igual a 8. Nós não alteramos em nada. Isso aqui é apenas uma outra maneira de se escrever. Ao invés de nós escrevermos o número 4, nós podemos escrever como 4 sobre 1. E reparem, o número 4, ele não está sendo elevado a menos 2? Então, tudo isso aqui está sendo elevado a menos 2. Como que nós temos um expoente negativo, para tornar ele positivo, o que nós temos que fazer? Basta vocês inverterem a base. Quem que é a nossa base nesse caso? É o número 4 sobre 1. Qual que é o inverso de 4 sobre 1? É 1 sobre 4. Então, o nosso resultado ficaria assim, ó. 1 quarto elevado a 2 positivo. Então, ó, todas as vezes em que vocês tiverem uma base elevada a um expoente negativo, basta vocês inverterem a base. Vamos fazer mais um outro exemplo aqui, ó.
Vamos supor que nós temos 3 elevado a menos 2. Como que isso aqui vai ficar? Assim, ó. Quem que é a nossa base? É o 3. E o nosso expoente é o menos 2. O 3, como que ele pode ser escrito? Ah, Elisama, o 3 ele pode ser escrito assim, ó. Como 3 dividido para 1. O 3, ele não está sendo elevado a menos 2? Então, tudo isso aqui também está sendo elevado a menos 2. Para nós tornarmos o expoente positivo, nós devemos inverter a base. Nesse caso agora, quem que é a nossa base aqui, ó? A nossa base é 3 sobre 1. Então, qual que é o inverso de 3 sobre 1? É 1 sobre 3. Então, na verdade, nós podemos escrever assim, ó, 1/3 elevado ao quadrado. E aí, é só nós resolvermos. Então, vamos lá. Como que nós podemos escrever o número 20? O número 20 nós podemos escrever assim, ó, como 20 sobre 1. O 20, ele não está sendo elevado a menos 1, então isso aqui também tem que ser elevado a menos 1. Agora, nós queremos tornar esse expoente aqui, ó, positivo. Para nós tornarmos ele positivo, o que nós temos que fazer? Inverter a base. Qual que é o inverso de 20 sobre 1? É 1 sobre 20. Então, na verdade, vai ficar assim, ó, 1 sobre 20, elevado a 1 positivo. Só que isso aqui é a mesma coisa que nós escrevermos assim, ó, 1 sobre 20, porque todo número sempre é elevado a 1. Então, se nós quisermos, nós podemos tirar esse expoente aqui, tá bom? Só que as duas respostas estão certas, são apenas formas distintas de serem escritas. Agora, novamente, nós temos assim, ó, menos 6 elevado a menos 1. Agora, nós temos uma base negativa e um expoente negativo. Como que nós devemos fazer? Da mesma forma, não vai alterar em nada. Por quê? Reparem comigo que o expoente é negativo, não é? Para o expoente tornar positivo, o que nós temos que fazer? Inverter a base. Só que, como que nós podemos escrever o número menos 6? Eu falei para vocês que todo número ele pode ser escrito dividido por 1. O menos 6 nós podemos escrever assim, ó, menos 6 dividido por 1. O menos 6, ele não está sendo elevado a menos 1? Então, tudo isso aqui está sendo elevado a menos 1 também. Para nós tornarmos esse expoente positivo, o que nós temos que fazer? Inverter a nossa base. Então, qual que é o inverso de menos 6 sobre 1? É menos 1 sobre 6. Basta nós invertermos esse número. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, o resultado ficaria assim, ó, menos 1 sexto, certo? Agora é elevado a 1 positivo. Só que, como eu já comentei com vocês, ou vocês podem deixar o resultado assim, ou então vocês podem deixar o resultado assim, ó, menos 1 sexto. Por que eles amam? Porque, na verdade, todo número é elevado a 1. Então, não tem necessidade de nós deixarmos esse 1 aqui. Nós podemos deixar de forma simplificada. Agora, mais uma vez, ó, nós temos 11 elevado a menos 2. Como que nós resolvemos isso aqui? Da mesma forma, nós temos uma base elevada a um expoente negativo. O que nós temos que fazer para tornar o expoente positivo? Inverter a base. Só que para nós invertermos a base, como que o número 11 pode ser escrito? O número 11 ele pode ser escrito assim, ó, como 11 sobre 1. O 11, ele não está sendo elevado a menos 2, então isso aqui também precisa ser elevado a menos 2. Agora, para nós tornarmos esse menos 2 positivo, o que nós temos que fazer? Inverter a nossa base. Para nós invertermos, qual que é o inverso de 11 sobre 1? É 1 sobre 11. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre 11 elevado a 2. E o que é 1 sobre 11 elevado a 2? É isso aqui, ó, 1 sobre 11 vezes 1 sobre 11. Reparem comigo que agora nós temos uma multiplicação entre duas frações. E como que nós resolvemos isso? Basta nós multiplicarmos o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. 1 vezes 1, 1. 11 vezes 11, 121. Então, o nosso resultado ficou 1 sobre 121. Nós temos 2 elevado a menos 6. Mais uma vez, nós temos uma base elevada a um expoente negativo. O que nós temos que fazer? Nós devemos inverter a base para que o expoente se torne positivo. Então, ó, como que nós podemos escrever o número 2? Nós podemos escrever assim, ó, como 2 sobre 1. Esse 2, ele não está sendo elevado a menos 6? Então, tudo isso aqui também tem que ser elevado a menos 6. Para nós tornarmos esse menos 6 positivo, o que nós temos que fazer? Inverter a base.
Qual que é o inverso de 2 sobre 1? O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E por que 1 sobre 2? Porque basta vocês inverterem. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, na verdade, nós podemos escrever assim, ó, 1 sobre 2 elevado a 6. E o que é 1 sobre 2 elevado a 6? Então, na verdade, 1 sobre 2 elevado a sexta é nós multiplicarmos 1 sobre 2 6 vezes. E agora, novamente, ó, nós temos uma multiplicação entre frações. E como que nós resolvemos? Basta nós multiplicarmos numerador por numerador e denominador com denominador. Então, 1 vezes 1, 1. Sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, nosso resultado é 1 sobre 64. Agora, nós temos 2 terços elevado a menos 3. Agora, já é diferente dos outros exercícios que nós estávamos trabalhando. Por que é diferente, Lisama? Porque agora nós temos uma base que é em formato de fração. Nós temos um numerador e um denominador. Então, agora é até mais simples. Por quê? Como que nós resolvemos isso aqui? Da seguinte forma. Ó, nós temos assim, 2 terços elevado a menos 3. Eu comentei com vocês que para nós tornarmos esse expoente positivo, o que nós temos que fazer? Inverter a base. Só que agora a nossa base já tem um numerador e um denominador. Para o nosso expoente tornar-se positivo, basta nós invertermos. Como assim? O numerador vai passar a ser o denominador e o denominador passa a ser o numerador. Então, vai ficar assim, ó. Qual que é o inverso de 2 terços? É 3,5, porque o denominador passa a ser o numerador. E o que está em cima, que é o numerador, passa a ser o denominador. Então, tudo isso aqui agora está sendo elevado a 3 positivo. E por que 3 positivo, Elisama? Porque nós já invertemos a base. E como que nós resolvemos isso aqui? Da seguinte forma, vai ficar 3 meios vezes 3 meio vezes 3 meio. E aí, novamente, ó, nós temos multiplicações entre frações. E como que nós resolvemos? Basta nós multiplicarmos o numerador com o numerador e denominador com denominador. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nosso resultado fica 27 sobre 8. Agora, na letra Q, nós temos 1 terço elevado a menos 4. Qual que é o inverso de 1 sobre 3? O inverso de 1 sobre 3 é 3 sobre 1. Se nós temos 3 sobre 1, agora nós temos que o expoente é positivo. E o que é 3 sobre 1 elevado a 4? E agora, reparem novamente que nós temos multiplicações entre frações. Então, basta nós multiplicarmos numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. O que é 81 dividido para 1? É igual a 81. Agora sim, o nosso último exercício da nossa aula de hoje, nós temos 4 terços elevado a menos 2. Mais uma vez, nós temos uma base elevada a um expoente negativo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que inverter a nossa base. Por que nós temos que inverter a base, Lisama? Para o nosso expoente tornar-se positivo. Eu fico repetindo isso bastante vezes para vocês conseguirem memorizar, tá bom? Para vocês conseguirem entender. Para nós tornarmos esse expoente positivo, nós devemos inverter a base. Qual que é o inverso de 4 sobre 3? O inverso de 4 sobre 3 é 3 sobre 4. Então, vai ficar 3 sobre 4 elevado a 2 positivo. E o que é 3 quartos elevado a 2? É nós multiplicarmos essa fração 2 vezes. Então, vai ficar 3 quartos vezes 3 quartos. E agora, nós temos uma multiplicação entre duas frações. Como que nós resolvemos? Basta nós multiplicarmos numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. O nosso resultado é 9 sobre 16. Bom, pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui. Espero que essa bateria de exercício tenha ajudado vocês, tenha esclarecido as dúvidas. Mas se porventura ficou alguma dúvida ou ficou alguma passagem que vocês não tenham entendido, não deixe essas dúvidas acumularem, deixe aqui nos comentários que na medida do possível nós estaremos respondendo todos vocês. E eu peço que, por favor, gente, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, de alguma maneira, por favor, deixa aquele mega joinha para nós, porque dessa forma vocês ajudam a divulgar não só esse vídeo, mas o nosso canal também. Um super beijo a cada um de vocês,
Muito obrigado por terem nos assistido. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Eu aguardo vocês para as nossas próximas aulas.